Cheguem mais aqui para parecer que tem bastante gente. Vem cá, vocês também. Sentem aqui. Sentem aqui, vai. E vamos começar a nossa conversa aqui. O nome disso é Plástica das Multidões. Eu vou falar aqui, eu vou ter que explicar o que aconteceu. Quando for casar, casa numa igreja pequena para falar que tinha um monte dessas. É isso mesmo, né? Gente, primeiro, boa noite a todos vocês. Eu quero agradecer profundamente aos que correram o risco de estar aqui hoje em dia de manifestação, né? Eu quero dizer que a gente, quando marcou isso aqui, não tinha nenhuma manifestação marcada, porque hoje é um dia útil, né? É um dia que as pessoas trabalham, e quem trabalha não tem tempo de fazer manifestação, por isso que faz o domingo, né? E a gente marcou numa quinta-feira exatamente por isso, e de repente tivemos a surpresa de ver a manifestação marcada no mesmo dia, mas aí o barco já estava na rua, não houve mais como voltar atrás, então a gente manteve com todos os riscos, mas estamos gravando aqui esse papo, o papo vai ser muito bom, e eu vou acabar publicando depois no portal e tudo mais, então dá para a gente acompanhar ali, né? De novo, muito obrigado a vocês que estiveram presentes aqui, que estão presentes aqui hoje. Quem de vocês já acompanha a gente no Portal Café Brasil, sabe que tem uma área lá, bastante gente, legal, chamada Iscas Intelectuais, e aquilo nasceu há muito tempo atrás, nasceu há pelo menos uns 10 anos atrás, quando eu coloquei no ar o portal, e eu senti que eu precisava de mais conteúdo ali, e falei, vou convidar alguns amigos, né, que curtem escrever, para que escrevam ali. E convidei um monte de gente, cada um assumiu ali uma coluna e começaram a falar. Houve uma época que tinha 40 e tantos isqueiros, que a gente chama assim, lá no portal. Depois a gente mudou o portal, acabou diminuindo, mas alguns ficaram lá. Um deles está aqui do meu lado, Luiz Machado, talvez seja o mais antigo hoje lá, né? Se não for, tem 10 anos que ele é colunista do Portal Café Brasil. Nunca ganhou um tostão por isso, né? Ou seja, vale mais ainda a colaboração dele, né? E eu convidei o Machado para estar aqui hoje, porque o Machado ele é vice-diretor da Faculdade de Economia da FAP. É um economista reconhecido, ele está presente aqui nessa questão na área setorial da economia no Brasil há bastante tempo. É um liberal, certo? Assumido. Mas é interessante que é o seguinte, ele já há muito tempo ele já deixou esse caminho só da economia e começou a se interessar por coisas legais, tipo criatividade, inovação, e ele acabou indo para esse caminho também, a motivação. Então ele conseguiu reunir as duas coisas, quer dizer, a visão econômica da sociedade como um todo e também essa visão da criatividade e tudo mais. Eu falei, ninguém melhor do que um cara com uma visão dessa para estar aqui conosco hoje discutindo um pouquinho sobre o Brasil. Então o primeiro convidado é o Luiz Machado. Muito obrigado por ter... Um prazer enorme, Luciano, estar aqui com você e fazer parte desse grupo de isqueiros e de provocadores. Vamos lá. O outro é o isqueiro mais novo. Se eu tenho aqui um há 10 anos, eu tenho outro aqui que está há pouquíssimo tempo. O Adalberto Piotto. O Piotto é um jornalista conhecido aqui. O Piotto já foi âncora na CBN, foi âncora na Jovem Pan. Mas o Piotto acabou saindo da rádio e se dedicando a um negócio interessantíssimo quando a gente fala de Brasil. Ele virou cineasta, e lançou agora recentemente um documentário delicioso chamado Orgulho de Ser Brasileiro. E eu tive o privilégio de assistir em primeira mão e vou contar para vocês, não percam, porque o documentário é fantástico, a gente vai ter a chance de falar um pouquinho disso aí. E a ideia de trazer o Piotto aqui foi que o Piotto acabou se identificando. Hoje, se você perguntar o que faz, ele fala, eu sou um estudioso do pensamento brasileiro. Acreditem, existe o pensamento brasileiro, né? E o Piotto é um estudioso. Eu falei, cara, esse é outro cara que tem que ir lá para conversar sobre isso agora. Então, por isso eu convidei os dois. E a ideia é nada mais, nada menos do que fazer uma troca de ideias aqui, 3 amigos conversando. E se vocês quiserem entrar na dança, por favor, venham junto. Eu acho até que tinha um microfone sem fio em algum lugar aqui, quem quiser entrar ali. Quem quiser entrar, então, levanta a mão aí, a gente vai fazer a nossa conversa rodar da melhor forma aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de ordem dinâmica aqui. O papo vai durar o tempo que tiver durar. Eu vou começar aqui com uma provocação. Esse aqui é meu 7º livro, e é o primeiro livro onde eu, quando sentei para escrever, eu botei na minha frente o seguinte, eu vou escrever um livro sobre política. Os outros todos falaram de cultura, de Brasil, de uma pancada de coisas sobre o Brasil e alguma coisinha de política. Esse aqui não. Esse aqui eu falei, eu quero me dedicar à questão da política, mas eu não quero falar só sobre política, eu quero falar sobre o impacto que a política exerce na sociedade e o que aconteceu no Brasil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse texto que está aqui na contracapa do livro, e esse texto é o pontapé inicial para a nossa conversa aqui, tá bom? É a partir dele que eu quero
iniciar nossa conversa aqui. Eu disse aqui o seguinte, ó. Sou da geração de 1956 e fui estudar na cidade de São Paulo aos 19 anos de idade. Recém-chegado do interior, eu era como aquele sujeito descrito por Álvaro de Campos. Eu era nada, nunca seria nada, não podia querer nada. Mas, a parte disso, tinha em mim todos os sonhos do mundo. E parti para a briga. Era 1975, 76, 77. Fui para as ruas gritar, abaixo a repressão, e pela volta do irmão do Enfio. Eu sonhava com um Brasil livre, justo, com educação, saúde, trabalho digno para todos. Imaginava que quando nossa geração chegasse ao poder, tirando da frente aqueles velhos que não compreendiam a voz das ruas, teríamos o país que queríamos. E foi assim que eu cresci, para ver aqueles jovens que tinham todas as respostas assumindo o poder um quarto de século depois. Agora vai! Mas algo deu errado. Mesmo com um país muito melhor, mais rico, mais conectado, mais globalizado, mais cheio de oportunidades, aquela justiça social, aquela harmonia sonhada pela garotada que foi às ruas, não aconteceu. E pior, aqueles que tinham o discurso da ética, da eficiência e da justiça social revelaram-se protagonistas dos maiores escândalos da história deste país. Qual é, hein? Nasce assim esse livro, e essa é a questão que eu jogo para o alto. Vou começar com o meu amigo Luiz Machado e vou perguntar para ele: Machado, você naquela época também estava se metendo ali na bagunça, né? O que aconteceu, cara? Tem um ano que nos separa, né? Eu sou de 55, 56, mas fora isso nós vivemos no mesmo período. E o que eu percebo hoje é que a geração que vem depois, ela tem um grau de desencanto maior ainda do que o nosso. Porque nós, de uma certa forma, de uma maneira ou de outra, lutamos para reconquistar a democracia, entenda-se democracia desde a forma mais limitada possível até a mais ampla. Mas eu dou um exemplo para os meus alunos. Eu falei, a primeira vez que eu pude votar para presidente, eu tinha 30 anos. Para governador e para prefeito, eu não podia votar quando eu atingia a idade de 18 anos. Então, isso marcou muito a nossa geração. A gente achava que tinha que ter o direito de escolher os nossos representantes e que isso já ia ser um passo decisivo para que o país mudasse. Não aconteceu. Como você falou, alguma coisa deu errado. Essa geração que está aí, e que eu recebo anualmente ou semestralmente na faculdade, eu percebo cada vez mais desencantada pelo seguinte fato: eles não viveram isso daí. Então, eles já cresceram testemunhando essa barbaridade que você citou. E eles têm uma verdadeira ojeriza da política. Isso nos conduz a um beco sem saída. Os que estão são ruins e os que não estão não querem entrar. Quebrar isso é absolutamente fundamental. É uma das preocupações com que eu convivo hoje, e percebo que esse desencanto se transforma no quê? São cidadãos não políticos. Como a gente não podia discutir lá em cima, a gente fazia política na escola, na faculdade, no diretório acadêmico. Acabou isso. O diretório acadêmico virou negócio. Os caras querem fazer festa, fazer não sei o quê. Ou seja, não se discute política estudantil, não se discute política na faculdade. Onde é que a coisa cresceu violentamente? Na rede social. Só que a política de um país não se faz só na rede social ou em manifestações de 3 em 3 meses. Essa falta de participação sistemática da juventude é uma das grandes preocupações que eu tenho nos dias de hoje. Uma das coisas importantes que está dizendo, basta a gente ver o que era a UNE na nossa época e o que se tornou a UNE hoje. Piotr, o que aconteceu, hein, cara, nesses 40 anos? Acho que eu sou a geração que está entre vocês e essa nova, então, porque eu nasci em 72. Eu compreendo todas essas dores aí, na verdade partilho delas, mas eu queria só colocar um outro ponto de vista. Os tempos mudam. Talvez o que a gente esteja vendo hoje seja uma nova forma de praticar política. Eu não quero cravar isso, porque isso, se um historiador vai precisar de 30 anos para afirmar isso com categoria, imagina o que a gente pode fazer agora. Mas eu creio que há um ativismo hoje. É a forma que as pessoas encontraram. Agora, que tem muito pouca gente perto do que poderíamos ter discutindo política, isso eu concordo plenamente. E ainda o assunto política afasta as pessoas, porque sempre tem alguém, quando fecha uma roda para discutir política, você fala, pô, mas esses caras são todos safados. Bom, primeiro que todos safados não são.
Parece aquele discurso assim, quando morre alguém muito querido, o cara vai lá e posta assim, as pessoas boas estão todas indo embora, não tem mais ninguém, nem ele então. Nem você que escreveu está se achando um bom. Então são esses exageros, um pouco de verborragia, de sentimentalismo, que, claro, faz parte do processo, mas não necessariamente retrata a realidade. Eu vou me pegar aqui, eu estava conversando com vocês antes, falei com o Machado agora há pouco. Se a gente pensar que, se há um desencanto hoje, isso é o que eu chamo de a dor do protagonismo. Nós estamos exatamente no meio do furacão. Quando for falarem do furacão que passou os anos 2000, começo de 2000, da segunda década de 2000, alguém vai citar a gente, porque nós estamos nesse meio. E eu imagino o quanto deve ter sido difícil, e eu não vivi isso, porque eu nasci em 72, quem passou exatamente a dureza dos anos de chumbo. Que em algum momento também devia, para muita gente, falar assim, poxa, esse país não vai ter jeito mesmo. Ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada. Bom, hoje a gente pode fazer tudo, a gente pode falar tudo, podemos fazer qualquer coisa, mas a gente está tentando buscar um outro patamar. O patamar que o Brasil quer chegar hoje é bem diferente do patamar que o Brasil pretendia chegar nos anos de chumbo. Aquilo eu recebi de presente de alguém. A geração que me antecedeu, a geração do meu pai, por exemplo, que levava bordoada da polícia, porque fazia greve de piquete para exigir as bobagens que a CLT dá hoje para todo mundo sem ninguém pedir. Mas aquilo era uma conquista, porque você tinha, mas a ditadura em algum momento fazia vista grossa, o grande empresário não permitia, essas coisas todas. E exigia, sim, direitos trabalhistas comuns hoje, que qualquer pessoa tem. Hoje a gente está querendo arranjar um outro patamar, mas isso é bom. Sabe por quê? Porque eu não precisei lutar vigorosamente por liberdade de expressão. Alguém fez isso para mim. Eu, sim, participei do segundo, que eu chamo do segundo grande valor brasileiro, que é a estabilidade da moeda, que hoje está sendo atacada e está todo mundo preocupado porque a inflação subiu. Então, o nosso desejo agora, a gente teve, e aí eu vou ser não condescendente, mas tentar ser um pouco mais coerente com o momento. Quando a gente não tinha liberdade, todo mundo se juntou. As duas únicas coisas verdadeiramente brasileiras e coletivas, como valor coletivo, exigiu que houvesse participação popular verdadeira. Lutamos juntos pela liberdade, pela volta da democracia. Em maior ou menor grau, todo mundo se envolveu. Bom, conseguimos aquilo. Qual foi o segundo passo? Que é o segundo grande valor, que são os únicos dois que temos verdadeiramente, coletivos. Foi estabilidade da moeda. Quem não se lembra, que tem próximo de 40 anos, quantos planos econômicos tentamos? E foi tentativa e erro. Foi uma série. Não imagine que o Dilson Funaro, por exemplo, na gestão do Sarney, quis fazer o plano dar errado, o plano cruzado dar errado. Óbvio que não. Deu errado por uma série de coisas, e os economistas podem explicar. Aí, cada vez que a gente conseguia alguma coisa, a gente dava uma amainada. É natural. Todos somos humanos. Dói. Aí se amaina. Aí conseguimos a estabilidade. Aí amainamos também. Começamos a ter acesso a consumo. Muita gente que não tinha começou a ter acesso a consumo. Estabilidade. É uma coisa nova. Eu conheço várias moedas desse país e tenho só 43 anos. É uma coisa do outro mundo. Eu tenho amigos ingleses que não conhecem só conhecem uma, só conhecem a Libra e mais nada. Eu falei, pô, você não tem cultura econômica, poxa. Eu sou muito melhor do que você, né? Agora, a gente percebeu que só isso não dá, porque nada só isso dá. Você vai sempre ter um outro paradigma para chegar. O paradigma que a gente está agora entendendo é justiça social verdadeira. E justiça social verdadeira, e já encerro a minha primeira participação, não é essa dos movimentos sociais, porque o movimento social brasileiro tem que estar conectado a alguma coisa miserável. Se você, e eu vou explicar bem isso que eu quero dizer com isso. Ou seja, se você não pegar um sujeito que não tem casa, um sujeito que não tem segurança, não é movimento social. Ué, se a sociedade se junta para questionar as instituições, ou seja, um movimento institucional por algum valor democrático, isso também não é movimento social, mas isso não é chamado, porque se apropriaram da expressão. E nós deixamos que se apropriassem da expressão. Movimento social é simplesmente movimento vindo da sociedade. Qualquer movimento da sociedade, inclusive os absurdos. Inclusive quem pede essas coisas que são completamente inocência de volta dos militares. Os militares não querem voltar.
Nunca quiseram voltar, não faz parte da lógica deles. Os militares prestam um serviço fantástico no que eles são bons. Não teríamos a Amazônia se não fossem os militares brasileiros. Aliás, teria todo mundo, qualquer ribeirinho lá já tinha morrido. Porque quem faz atendimento médico lá é o quê? Ou é militar ou é ONG que precisa do militar para chegar lá. Navio da Marinha, helicóptero da Marinha, essas coisas todas. Ou seja, tudo que vem da sociedade é um movimento social. E por que eu tenho que considerar só o movimento social do Boulos, essas outras coisas? Não, eles também são. Mas eles também são. Nós estamos buscando agora uma outra lógica social. Nós estamos buscando um negócio que os ingleses chamam de welfare state, que é bem-estar social. Não é nem justiça, porque a justiça ela vem antes do bem-estar social. Bem-estar social é o auge de qualquer processo de justiça social, porque justiça social é um processo para chegar no que se chama de bem-estar social. Os ingleses brincaram com a Margaret Thatcher nos anos 80 para isso. Ou seja, os ingleses. Legal, legal. Você levantou Nós brasileiros estamos chegando lá. Levantou uns pontos interessantes aí. Eu tentei explicar no livro, de alguma forma, o que eu acho que aconteceu, por que deu errado, né? Por que 40 anos depois a gente olha para trás e fala, mas o cara que defende ética está na cadeia, o outro que disse que ia fazer não fez, o outro contou uma mentira, o que houve? E uma das coisas que eu cheguei à conclusão ali, eu falei o seguinte, olha, é muito do brasileiro isso, que a gente se mobilizou, e naquela época foi fantástico, porque estava todo mundo mobilizado. Os estudantes foram para a rua em 75, 76, abriram o caminho, atrás vieram os metalúrgicos e a sociedade inteira veio, e o Brasil virou de ponta cabeça, brigando pelo básico. Queríamos a volta do irmão do Enfio, queríamos liberdade de expressão, né? E a gente conseguiu. E quando conseguiu, parece que a gente falou, bom, já deu, agora eu vou cuidar da minha vida. Agora eu tenho 23 anos, 25 anos de idade, agora eu vou trabalhar, vou me casar, né? Vou ter minha casa própria, e a gente largou a mão. Não foi montado um plano, a gente não montou um plano e acompanhou aquilo. O povo que estava para a rua voltou para o dia a dia e esqueceu. E alguns se aproveitaram disso e criaram um ambiente onde, sem perceber, em nome daquela coisa de escapamos dos militares, escapamos daquela opressão toda, a gente agora pode quase tudo, né? E a gente ficou quietinho e aquilo se encastelou. O poder absoluto corrompe absolutamente, né? Como a gente não prestou atenção, nós só fomos acordar lá na frente, quando o Collor apareceu, e também que merece um estudo de caso, né? O estudo do Collor é um estudo de caso fantástico, que é aquela história do sujeito que aparece não sei de onde, ninguém conhecia, o sujeito vem do nada e é eleito presidente do país com 40 anos de idade, com um discurso fantástico, assume e cai 2 anos depois por causa de uma Fiat Elba, digamos assim, né? Que você vê como evolui o Brasil também, né? Mas ali a gente se mobiliza outra vez. E hoje, quando eu olho para aquela segunda mobilização do Collor, para derrubar o Collor, ela não foi igual àquela dos anos 70, quando nós fomos para a rua. Tinha um quê ali de marketagem, de vamos agitar, vamos botar a molecada na rua. Eu não sei por que até hoje o cara caiu, nada me convenceu, ninguém me convenceu até hoje sobre a razão dele ter caído, a questão é que caiu. E nós estamos discutindo uma coisa aqui antes da gente conversar um pouquinho, dizendo o seguinte aqui, cara, se alguém dissesse para vocês, em sã consciência, lá quando o Collor foi eleito, que 2 anos depois o presidente do Brasil seria o Itamar Franco, o que vocês diriam, hein? Esse cara tá louco. Quem é Itamar Franco? Esse ET, cara. Esse cara não vai ser presidente nunca, né? E, no entanto, foi e serviu de ponte para um processo de arrumação do Brasil. O Brasil ficou muito melhor depois da queda do Collor. E nós estamos vivendo agora uma agonia muito parecida, né? Bom, se cair a mulher, quem vem? Será que interessa, nesse momento, quem vem? Ou interessa tirar a mulher, né? Mas eu não queria, antes de entrar nessa discussão toda, era falar um pouco dessa perplexidade. Eu queria que você agora usasse teus dotes da economia e tudo mais, né? Porque eu tenho lido bastante a respeito aí, o pessoal diz o seguinte, a coisa só vai mudar quando chegar no bolso das pessoas. Enquanto não chega no bolso, ninguém se mexe, né? Enquanto eu tenho um dinheirinho para comprar minha televisão, e foi isso que aconteceu nos últimos anos, eu pude ter um pouco mais de fôlego, ficou tudo bem. A hora que o dinheiro começa a faltar, a gente vai para a rua e começa a mexer nas coisas. É a economia estúpido, como disse o nosso amigo lá nos Estados Unidos, né? Como é que você vê essa história toda primeiro de uma construção de uma estabilidade econômica, depois dessa coisa ser devagarinho, desmontada aos pouquinhos, quase que sem que a gente percebesse? Eu estou certo ou estou errado? Não, está perfeito. O que me impressiona é que hoje o pêndulo vira muito rápido.
Em 1993, quem é capaz de dizer quanto foi a inflação anual no Brasil? 93? 847, por aí. 2.567. Em 93. 93, um ano antes do Plano Real. Ou seja, o Brasil tinha uma inflação de 4 dígitos. Já tinha tido 1.100 e não sei quanto no ano anterior, chegou a isso, e 94 a projeção era para ser um negócio assustador. Muito bem. Essas agências de classificação de risco, que agora estão ameaçando rebaixar o nosso nível, não lembro qual delas exatamente, mas soltou um relatório, mais ou menos, nessa época, em 93, em que apontava 5 países como de risco absurdo. Eram os países menos recomendados para investimento estrangeiro. E o Brasil era um deles. Vocês querem saber quais eram os outros 4? Rússia, Iraque, Nicarágua e Costa do Marfim. Ou seja, eram países que estavam em guerra ou guerra civil. O Brasil era o único país em paz que fazia parte dessa lamentável lista. Num período de tempo relativamente curto, como ele diz, o Brasil sai desta situação lamentável para virar grau de investimento. E para os economistas, é uma expressão muito comum, vamos tentar fazer uma analogia com o futebol que mais ou menos todo mundo entende. Ser grau de investimento significa participar do Brasileirão na Série A. É elite. Claro que dentro da elite, da Série A, você tem os caras que vão os times que vão disputar o título, você tem os caras que vão lutar pela Libertadores, tem aqueles que uma Sul-Americana já vai bem, e tem aqueles que entram para não cair. Muito bem. O Brasil nunca chegou a estar entre os que vão disputar o título. O Brasil entrou na Série A, ascendeu aqueles que vão disputar pela Libertadores, e quando pela Sul-Americana, e quando estava quase entrando entre os 4 que vão brigar, o G4, briga pela Libertadores, a coisa desandou. Em 2011, eu fui participar de um evento sensacional em Portugal. Aliás, até hoje eu não entendi como é que eu cheguei lá, porque só tinha cara importante, cara famoso. E o que eu percebi ali era o seguinte: eram painéis com 6, 7 participantes, muita gente famosa, e num painel tinha um chinês. Foi uma covardia, porque quando abriu para a pergunta, parecia que os outros não estavam presentes, eram não pessoas. Todas as perguntas para o chinês, era o bola da vez. Nos outros 3 painéis não tinha chinês, mas tinha brasileiro. E fora a China, o Brasil era a bola da vez. Os caras olhando para o Brasil com respeito, com uma admiração. O segundo país que mais atrai investimento estrangeiro no mundo, grau de investimento, um país que virou símbolo de democracia, que exporta modelo eleitoral, urna eleitoral. Parecia um negócio maravilhoso. Em 3 anos, tudo foi para baixo. Então, Luciano, a tua pergunta, a tua construção é perfeita. O país levou muito tempo para crescer. Importante, para crescer colaborou Itamar Franco. Fernando Collor, que abriu de uma maneira ou de outra, mas deu a sua contribuição. O PMDB, um monte de gente. Claro, Fernando Henrique, Lula, cada um colocou o seu tijolinho para contribuir para essa construção. De repente, em 2, 3 anos, quase tudo isso foi jogado por terra. E eu só não digo tudo isso foi jogado por terra, porque nessa construção as instituições se fortaleceram, que é o que a gente conversava aqui. Então, com tudo que tem de errado aí, eu não acho que o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela ou uma Argentina, porque as instituições são muito mais sólidas. Tanto é verdade que hoje existe uma série de punições que a gente nem imaginaria algum tempo atrás. Isso só ocorre porque as pessoas podem se basear nessas instituições que se solidificaram ao longo desse período. Esse é um ponto importante, né, Piotr? E dá para a gente olhar o Brasil e falar, cara, tá tudo podre ou não? Não, né? e não tá. Vamos pegar um prazo relativamente curto, vai. Eu costumo falar 10 anos, tudo bem, 5 anos. Há 5 anos, alguém aqui nessa sala, ou que vocês conhecem, apostaria
que na justiça brasileira, ou que da justiça brasileira, vista como carcomida, elitista no sentido de pouco se lixar para o que acontece para o resto, principalmente para quem não tinha bom advogado, antiquada, velha, de lá sairia os dois maiores fatos que fazem os brasileiros acreditar no país. Veio o Barbosa no Supremo, e veio do Supremo a decisão de pôr gente importante na cadeia, que nunca tinha ido. E agora do Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, que, embora seja uma cidade importante, um estado importante, não está nem no eixo Rio-São Paulo. É da Justiça brasileira. Bom, aí você vai dizer assim, puxa, que bom. Bom, mas há 5 anos ninguém esperava que sairia de lá. Deixa eu contar uma coisa. Antes de 2013, ninguém imaginava que a gente voltaria à rua. As pessoas, lá naquelas manifestações de 2013, que tenha sido pelos 20 centavos, para ser o começo de tudo, mas a maior parte das pessoas estava falando de outra coisa, e lá já me incomodou esse comentário de que a classe média que está na rua. Eu fui na manifestação que estava lá na Sé, e que desceu e foi lá para baixo, para chegar até o mercado, aquela coisa toda, assim, muito lá para baixo, no terminal Dom Pedro, depois subiu. E aí, por exemplo, os estudantes, os meninos, alguns, inclusive, eu moro em Perdizes e peguei o mesmo ônibus para chegar lá, de uns meninos que subiram ali na FAAP. Eles falaram assim, o cara da FAAP é que está na manifestação. Sabe por quê? Porque o da FAAP podia estar lá. Porque os outros jovens, como eles, estavam fechando a loja ali porque estavam trabalhando. Que bom que esse sujeito está, ele que pode ir, então ele que tem que ir. Que bom que a classe média se manifesta hoje. Não era a classe média... que todo mundo... Meu Deus, eu tive aula de história nos anos 80. O discurso era a classe média brasileira não se envolve com o Brasil. A classe média não está pouco se lixando com o Brasil. Porque sempre a manifestação era os metalúrgicos fizeram a greve, estudantes, mas a classe média nunca muito quieta, conservadora. Poxa, quando você vê o que o governo do PT tenta colocar como defeito, é a maior virtude que se tem na história recente brasileira. A classe média foi às ruas. E o bom, vai aos domingos. Vai como pode. Mas o sujeito que mora na periferia não está indo. Aí você começa a ter, mas o sujeito é ignorante. Não é, não sei, eu não vou julgar. Jamais vou prejulgar. Vou contar uma coisa. 3 semanas ou 2 semanas atrás, um pouco mais, eu fui no Parque do Carmo. Tem um evento todo ano lá. Eu nunca tinha ido, eu tinha vontade, passava, alguma coisa acontecia, eu estava viajando, fui. Que é aquela festa dos japoneses que tem lá, que tem um jardim lindo, maravilhoso. Eu levei num sábado de carro 55 minutos para chegar lá. E fui porque queria muito, porque me planejei. Mas dá vontade de desistir, porque você fala 55 minutos, quando eu pus no Google Maps, eu falei, cacilda. Então, para pensar um sujeito que trabalhou a semana toda, de repente ele não consegue ir. Mas quem diz que ele está feliz? Aí eu tenho que olhar para as pesquisas de opinião, que tem alguma ciência, e diz assim, mais de 90% da população, e mais de 90% da população inclui todo mundo, e, sobretudo, essa faixa, porque ela é a maior do Brasil, dizendo, não aceito o governo. E outra, gente, anda de ônibus, as pessoas reclamam, as pessoas ficam lá. Até pouco tempo, as pessoas usavam celular para jogar. Hoje elas veem notícia e falam, que absurdo, esse cara de novo, vagabundo, sem vergonha. Você está achando que isso é de graça? O sujeito sabe o que está acontecendo. Subestimar, você aprende isso em jornalismo no primeiro ano, quando você tem um professor responsável, eu tive a sorte de ter vários. Subestimar a capacidade de compreensão do seu leitor, do seu espectador, do seu ouvinte, é o pior erro que alguém pode cometer, como jornalista. Isso vale para qualquer coisa. Você falou um negócio interessante aí, que de alguma forma eu comento aqui no livro, né? Quando você fala os 2 fatores que dão para a gente alguma esperança aqui de que o Brasil possa ter jeito, possa dar certo, você falou o nome de 2 pessoas, 2 seres humanos, 2 homens que têm um cargo que um monte de outros brasileiros, têm. Não argentinos, brasileiros. 2 brasileiros que ocupam um cargo que outros tantos brasileiros ocupam igual, do mesmo jeito, mas esses 2 fizeram a diferença por iniciativa dos 2, né? No momento em que a gente discute que as instituições estão sólidas e estão sólidas, está tudo certo, mas precisa de um Moro e precisa de um Joaquim com seus culhões para fazer a coisa funcionar. No momento em que o Joaquim olha aquilo lá e fala, bom, eu estou com o saco na lua, não aguento mais, eu vou cair fora, ele desaparece e aquela instituição sólida
vira de novo uma caixa preta. O Moro está segurando a peteca até agora. Se o Moro sair amanhã, o que acontece com a Lava Jato? Onde é que eu quero chegar, né? Nós estamos apoiados timidamente em 2 ou 3 nomes, cara, né? Isso não é uma situação preocupante, apesar das instituições estarem seguras. A gente depende de 2 ou 3 caras para que eles coloquem a coisa andando. E se o Moro sair, o que vai sobrar? O que vai ser do Brasil? Mas seriam só 2 ou 3? Quantos delegados não são resilientes da Polícia Federal? Sim. Quantos promotores não estão fazendo isso daí? Evidentemente que a imagem do Moro e a imagem do Joaquim Barbosa no passado ficam... É natural que isso chama-se mídia e comunicação de massa. Você sempre tem que dar nome para alguém. Uhum. Agora, eu entendo o seu ponto de vista. Isso é preocupante, até porque você não tem alguém com essa... Não sabemos se teremos isso no TCU, que é hoje o órgão número 1 do país, né? De lá vai sair muita coisa. Tribunal de Contas da União. Da União, exatamente. Agora, pelo lado ruim, só temos essas pessoas. Pelo lado bom, eu nem esperava que essas pessoas existissem há 3, 4, 5 anos. Uhum. E embaixo deles tem uma garotada pintando e bordando, tem. fazendo O Ministério acontecer. Público talvez tenha sido a maior invenção da Constituição. Depois dos direitos, né, que são fantásticos, porque nós vínhamos de um regime de repressão, o Ministério Público talvez seja a maior invenção da Constituição de 88, a Constituição do Dr. Ulisses. Né? Então, vamos falar um pouquinho disso aí, que eu acho que aí tem um ponto importante para a gente bater o olho e sair daqui com uma imagem de que alguma coisa pode funcionar. Tem uma pergunta dali. Desculpa, tem uma pergunta aqui. Para mim, uma coisa que eu vejo desde a época que se lutou pela direta já para cá, é que a gente não estava acostumado a conquistar as coisas e ver as coisas como um primeiro passo. Então, por exemplo, o direito de votar foi o primeiro passo. Aprender a escolher os candidatos é um segundo passo. Aprender a cobrar diariamente é um outro passo. E, da mesma forma, agora, aprender que se a gente deixar as coisas acontecerem, do jeito assim, eu votei e fiz minha parte. Não, o voto é o primeiro passo. E logo em seguida tem todos os outros que é o que cobrar, acompanhar, saber o que ele está fazendo. Vocês acreditam que o governo Lula se beneficiou disso? Achou que agora, nossa, um trabalhador chegou ao poder, não precisou fazer mais nada, que esse cara já nasceu honesto. O governo Lula se beneficiou disso, de falta de cobrança. Cobrar naquele momento era quase uma ofensa. Como assim você não é um brasileiro? Sabe? Você tem toda a razão. E agora a minha questão é: será que essa juventude está aprendendo está percebendo que isso também é um passo? Agora, se a gente, ou tirando a Dilma, ou fazendo ela sangrar, como o Aloysio Nunes falou, 4 anos, será que a gente vai aprender que, independente de quem entrar da próxima vez, na próxima eleição, a gente vai ter que continuar cobrando, a gente vai ter que continuar na pressão, porque, independente do lado que a gente esteja, seja a favor do movimento de esquerda ou do movimento liberal, a gente tem que cobrar e tem que estar ativamente procurando. Porque se eu não olhar, a probabilidade dos ratos infiltrarem de novo é muito grande. Né? Será que a gente está aprendendo isso? Até ratos de outra cor, né? de outra coloração. Né? Eu acho que a questão importante para a gente discutir aqui é o seguinte: quem é a gente, hein? Quando você fala assim, a gente, que gente? Vamos fazer um número, uma continha básica aqui, que é o seguinte. Aproximadamente 50 milhões de brasileiros não votaram na Dilma, votaram em outro candidato. Né? No segundo turno, 50 milhões, mais ou menos, votaram no Aécio, votou contra a Dilma. Se você somar os que não foram votar, os votos brancos e os nulos, dá 83 milhões de pessoas. Então, tem 83 milhões de pessoas que não votaram a Dilma como presidente do país. Né? 1,5% disso dá 1,2 milhão, que era o volume de gente que estava na rua. Né? Então, eu estou falando de 1,5%, eu não estou falando de 15%. 1,5% é nada, é zero nada, é quase nada, já deu 1,5 milhão de pessoas. Esse 1,5 milhão é que é essa tal da gente? Esse 1,5 milhão é o que vai ter que segurar a peteca? Esse 1,5 milhão que está indo na rua são os que vão ter que enfrentar a encrenca, porque está dividida a coisa, né? Então, não é muito pouca gente, cara. Né? Se você fizer uma continha aí, pega a pesquisa, né? Olha, 93% estão dizendo que estão insatisfeitos, 63% querem a Dilma fora. Se eu fizer uma continha básica, tinha que ter ido 5 milhões às ruas. E só foi 900 mil agora. Né? Quem é essa gente? Quando você fala assim, será que a gente sabe? Quem é essa gente, cara?
meia dúzia de caras que têm a cabeça e que vão ter que botar o pescoço a risco, será que essa gente tem força suficiente para fazer acontecer? Onde é que eu quero chegar? Vou voltar para o gancho do Moro e do Joaquim, né? O Brasil vive uma crise de liderança brutal, cara. Chegou num ponto tal que hoje, quando a gente fala o seguinte, muito bem, tira a Dilma, põe quem? Alguém é capaz de dizer um nome aí que fala, esse dá? A gente pensa, não, eu não consigo saber de ninguém. Não, quem será? Eu acho que é o Fernando Henrique, com 90 anos de idade, não vai ser, né? Não, o Aécio não pode. Quem é? Não tem, cara. Não tem. Então, quem é que está liderando essa história? O cara que está liderando, de repente, está sentado numa mesa lá fazendo uma conversinha. Outro dia a gente olhou e falou, cara, vai dar o rolo, vai acontecer tudo agora, o Janot já está pisando na mandioca, eu não sei o que vai rolar ali, né? Cadê essas lideranças? Onde é que foram parar, o meu amigo Machado? Será que nós vamos depender de 2 ou 3 malucos? Daqui a pouco vai aparecer um Collor novo aí, que vem do zero e o Brasil acredita numa conversa assim? O risco existe, não vamos ser ingênuos, né? Só que eu não quero que sirva de consolo. Mas outro dia, a mulher está aí, ela estava junto comigo, estava preparando uma palestra junto com o Guga, e tinha que falar de lideranças. Pensa no mundo, quantas tem? Nós acabamos recorrendo aos mortos. Falei, põe o Mandela, que ninguém vai questionar, põe o Martin Luther King, põe o Gandhi, porque depois eu fiquei pensando nos atuais. Talvez a Angela Merkel seja a maior liderança política mundial. Mas na Europa está cheio de gente que não aguenta mais falar dela. Aqui a vizinho, Chile, foi reeleita, uma ansiedade danada, a mulher já está com um índice de rejeição terrível, a Bachelet. Então, quer dizer, no mundo há uma carência de líder. O Obama agora deu uma recuperada, mas até alguns meses atrás, nem os negros democratas queriam ser muito ligados ao Obama. Mas veio o Trump aí. Veio o Trump aí, tá bom. Então, eu não quero que isso sirva de consolo. Talvez tenha uma explicação no Brasil. Nós ficamos muito tempo sem renovação de lideranças em função dos 20 e poucos anos de opressão. E quando acabou a ditadura, quer dizer, os nomes que restavam ou eram anteriores ou estavam surgindo naquela época. Você ainda brincou, o que era a UNE, o que era isso, o que era aquilo. Então, como não surgiram muitas lideranças nesse período, há essa carência. E aí é que me preocupa. Como essa juventude gosta de fazer à distância, mas não quer assumir no dia a dia, embora você tenha renovação quando você tem aí eleições municipais, estaduais ou federais, o que você percebe é que alguns caras que entram com uma grande esperança, em pouco tempo parece que comem do bom e do melhor e fecham com o esquema. Então, não estou naquela de que ninguém presta. Tem gente que presta, mas é preciso procurar no detalhe. E nós vamos ter que cultivar, valorizar e estimular a participação de uma juventude que vai ter que ocupar esse vazio que existe no país há muito tempo. Eu tive uma experiência interessante no portal. Eu estava fazendo uns posts ali e eu fui questionado, né? Um pessoal me questionou, mas como é que faz isso aqui? Eu falei, cara, o que a gente pode fazer, nós aqui como brasileiros comuns, o que a gente pode fazer? Cara, se eu conhecer um político que eu acredito e que eu acho que vale a pena, eu posso começar falando bem dele. E aí deu um nó, porque o cara, como é que eu vou botar a mão no fogo e falar bem de um político, cara? Como é que eu vou falar, como é que eu posso botar a mão no fogo num político se eu tenho medo que amanhã ele vire para lá e eu vou ficar com cara de tacho aqui, né? Então é muito mais cômodo eu torpedear e já meter o cara no meu buraco, do que incentivar os caras que estão fazendo coisas legais e fazer com que esses caras apareçam e sejam... Cara, vamos ajudar quem está tentando fazer, né? Quem é que tem culhão para fazer isso? Legal isso, Luciano. E eu falo, escrever bem de política é quase a mesma coisa que um crítico elogiar o juiz ou o goleiro antes do apito final. O cara foi bem em 89, no último juiz, apita uma cagada ou o goleiro come um frango terrível, você tem que engolir. O político é isso, ele está no dia a dia. E esse é o negócio legal da política. É um dia depois do outro. E você tem que acompanhar. Por isso que eu acho, tem que elogiar. E eu encontro políticos bons em todos os partidos e que dá para falar bem. Agora, essa ausência de personalismo, as pessoas acham que eu sou otimista. Não, eu sou realista. Essa ausência de personalismo não é positiva? Para pensar, quem foi o último
a última liderança, o último líder personalista aí, e veja o que deu. Está quase na porta da cadeia se por acaso aparecer uma elba na mão dele, que é o Lula. Então, quer dizer, eu tenho dois movimentos aí que vão no mesmo caminho. Nem aparecerá tão rapidamente líderes assim que se exponham, que consigam juntar 60, 70 milhões de pessoas botando fé nele, assim, independentemente de estar ou não ocupando um cargo. Nem tampouco as pessoas vão dar esse apoio, porque há uma reticência natural. Houve uma experimentação que deu errado. Aliás, os últimos dois, exatamente, se eu contar só do Collor para cá, são dois, o Collor e o Lula. Porque o Fernando Henrique não teve isso. O Fernando Henrique teve um governo extremamente duro, criticado, sobreviveu porque o Plano Real foi talvez a coisa mais fantástica. Se o Brasil fosse um pouco mais importante naquela época, os autores do Plano Real teriam ganhado o Nobel. Aliás, o Nobel é que se ressente não ter dado o Nobel para os autores do Plano Real, que é de uma engenharia fantástica financeira. Você precisa estudar um pouquinho assim de economia para você entender o que aquele negócio é genial. Mas foi um governo criticado. Você não tinha no Fernando Henrique aquele líder assim, esse é o grande Messias, vai abrir agora o oceano e vamos todos passar. Não. Mas você teve isso no Collor, por uma propaganda política exagerada e tudo mais, e você teve isso no Lula porque foi uma coisa construída historicamente. Os dois deram errado. Então, de novo, você nem terá essa pessoa que vai conseguir arrebatar, porque do outro lado você também não vai ter alguém que vá cacifar imediatamente. É um processo, essa ausência de liderança automática que se espera, eu consigo entender isso como extremamente positivo. Eu até chamo isso de amadurecimento da compreensão da sociedade brasileira. Eu não vou cacifar tão rápido assim. Você precisa fazer um pouco mais por mim. Tem uma pergunta lá no fundo. Excelente ponto. Só um minuto. Eu queria ver, dentro desse cenário, se não valeria a pena pensar se todo esse processo histórico, essas manifestações, ou esses 2, 3 nomes que vocês apontaram, não deu visibilidade à coisa da corrupção, porque acho que só por conta desse processo histórico é que a gente começou a ver os políticos que deram errado, as falcatruas que deram errado. Então, será que não seria bacana também ver esse outro lado da exposição das coisas que deram errado e só agora está vindo à tona? Porque desde a ditadura para cá, eu sou geração ditadura também, essas coisas acontecem de uma maneira bastante cruel. E só agora parece que vem à tona. Talvez não seria bacana também falar desse momento? Eu acho que esse é o ponto crucial. Quando a gente fala que as instituições estão funcionando, talvez esse seja o ponto crucial. Nasce com a nova Constituição lá atrás, né? E ela começa a criar uma estrutura tal que passa a funcionar e que, de repente, você toma esse susto, né? Fala, a Polícia Federal está prendendo os amigos do rei. Até então, a polícia não chegava nos amigos do rei, né? Havia uma ordem lá, tirava o delegado e agora não tiram mais. Então, acho que isso é fundamental para a gente entender que isso funcionou e deu muito certo. Agora, eu não boto isso no colo de nenhum dirigente. Acho que isso não é mérito de nenhum deles. Isso é mérito de um arranjo de Constituição que nós fizemos lá atrás que deu independência para esses poderes, né? O que me deixa um pouco preocupado é a gente ver esses poderes se sentando para negociar, sentando para conversar, um trabalhando para o outro, etc. e tal. Eu começo a ficar preocupado que talvez isso venha a se perder de alguma forma. Mas eu acho que ficou muito claro que, de repente, as coisas aparecem. E acho que tem outra coisa. Apareceu porque ficou grande demais. Entendeu? Apareceu porque ficou um absurdo. Não se roubou mais 1 milhão. Se roubou 1 bilhão. Pior que isso, com a porta aberta. Entendeu? Eu estou escrevendo um artigo chamado A Ética da Corrupção. E eu digo lá, corrupção tem ética. Né? E a ética da corrupção é a seguinte: você pode fazer tudo, desde que você faça direitinho e ninguém pegue. Né? Mas isso é ética de bandido na cadeia, também tem. Eles têm código de ética lá. É pesado. E é o seguinte, e faz pouquinho, hein? Não rouba demais, não pegue todo o queijo, porque senão vão ver que pegaram o queijo. Pega um pedaço do queijo. O que aconteceu foi que os caras meteram a mão grossa demais e com a porta aberta. A chegar um momento em que parece que estão dizendo para mim, cara, eu vou roubar você, com você olhando para mim. Quer ver, seu trouxa? Eu vou e te roubo. Ficou claro. É tão grande. Eu acho que a observação, Pedro, como é que é o seu nome? É a observação do Rodrigo.
dessa coisa de conquistamos uma coisa e agora, bom, agora a coisa vai sozinho. Não, não vai nada sozinho. Sim. O país é feito de gente. O Brasil não existe. O Brasil é uma figura. É uma figura que você escreve, você pinta. O Brasil é feito de gente, de cada um de nós. Ele não tem Brasil. Tem brasileiros, que por acaso o coletivo chama-se Brasil. E que cabe o coletivo a nós de brasileiros fazer... é Brasil. Sim, Mas é só um coletivo. Mas o ponto que eu entendi teu ponto, achei importante, e acho que ele mostra que as instituições estão funcionando. Enquanto elas continuarem assim, há uma esperança de que as coisas vão andar. Mas eu quero voltar num ponto que o Piotr levantou ali, que me deixou assim meio com coceira, né? Que é o seguinte, cara, não vai aparecer um líder mágico aqui, né? Vai aparecer uma outra coisa, o que significa que nós estamos lidando com outro tipo de política, cara. Eu não estou mais aqui esperando aparecer o Moisés que vai me carregar para o paraíso. É um outro tipo de coisa que vai acontecer, muito mais técnica, digamos assim, que vai exigir que eu pense direito na hora de eu votar, né? Que vai exigir que eu tome um outro tipo de cuidado. Essa agente que você citou aí, né? Essa agente vai ter que pensar de alguma outra forma na hora de trabalhar para eleger alguém para colocar aí, né? E quando a gente olha para o cenário a curto prazo que vem aí, vai ter eleição daqui a pouquinho. Temos uma eleição municipal vindo pela frente. O que é que nós temos na mão para essa eleição? Temos 4 apresentadores de televisão, uma ex-apresentadora, sexóloga, um apresentador de programa policial, um apresentador de programa que defende o consumidor e um apresentador no programa Meu Sucesso, lá não sei o quê, etc. e tal, que é o Dória, né? E o Haddad, que deve correr ali, né? Como é que nós vamos escolher? Qual é o critério, hein, cara? Se você pega 3 que não tem histórico, 2 que tem histórico, como é que faz? Histórico, como é que escolhe? Político, escolhe de estar na política e de estar administrando uma cidade como São Paulo. 3 não tem nenhum histórico disso. 2 tem. Como é que eu faço? Eu estou perdido, cara. Eu quero eleger. Como é que eu vou fazer? Se nenhum dos 3 tem essa aura do líder, etc. Como é que eu faço para escolher? Eu vou dar um exemplo rápido. Eu morei um tempo na Inglaterra e morei na casa de um casal lá. Ela era escocesa, ele inglês, do norte, o que é muito diferente do inglês de Londres e do inglês do sul. E eles eram extremamente liberais, assim. Eles detestavam a monarquia, detestavam o Partido Trabalhista, e eles eram daquele partido que agora, depois ascendeu ao poder. E tudo estava ruim. Todo dia estava ruim. E com argumento. Viu, Machado? Não pensa que é assim, esse país está uma porcaria. Não. Esse país está uma porcaria, eles perceberam que eu gostava de política, então vinha um rosário inteiro lá. E eu olhava e falei, mas caramba, como que está ruim? Se o ônibus aqui passa no horário, a rua está limpa, as pessoas não jogam tanto lixo, também jogam, mas não jogam como nós fazemos aqui. Se o país não está mal economicamente, se o estudante... Na universidade que eu estudei, que eu pagava, obviamente, o estudante fez lá greve porque não estava recebendo o que eles chamavam da grana para o entretenimento, a grana que a gente chamava grana do pub. Eu falei, mas como assim? Porque eles recebiam uma bolsa do governo que pagava a escola, a moradia, a comida, os livros e não tinha do entretenimento. Eu falei, eu fazia greve na minha escola para baixar a mensalidade. Veja, e o cara reclamava. Ou seja, essa lógica de líderes assim absolutos, personalistas, aquele cara, o salvador da pátria, não existia lá. Eles não acreditavam em nada que se parecesse com isso. E era uma sociedade muito mais desenvolvida do que nós, do ponto de vista de bem-estar social. Mesmo com eles reclamando, porque, claro, o ser humano é um sujeito ilimitado, ele quer mais, e não há mal nisso. Só fomos à Lua por causa disso. E vamos chegar a Marte, vamos chegar a Plutão, agora voltou a ser planeta, né? Que bom. Achei uma sacanagem com Plutão aqui. Mas, pensa bem, é natural você querer mais. Mas não vai ter isso daí. Isso é bom que não tenha. Porque salvador da pátria só existe em republiqueta e no terceiro mundo. Populismo, meu cara. Exatamente. Quando você olha para o que foi o Lula, com aquele discurso dele, você lembra da Nicarágua, você lembra dos anos 60, você lembra dessas coisas todas. E aí, onde é que está a solução? Não é a solução, mas onde é que está o começo, na minha modesta opinião, desse quadro dos candidatos a prefeito de São Paulo? Como é que a gente consegue fazer uma estrutura que o sujeito não se sinta soberano? Eu que sou a favor de bicicleta, eu sou mais a favor de pedestre. Primeiro de pedestre. Primeiro, a dignidade do sujeito caminhar e vir com as próprias pernas. Mas tudo bem, eu não sou contra alternativas de transporte. Agora, o prefeito se acha soberano e faz ciclovia onde ele acha que deve.
E você não apresentou um estudo para a sociedade, você não conversou com a sociedade. Nós estamos em São Paulo, meu Deus, não estamos no fim do mundo. As pessoas aqui conseguem ler e escrever. Elas entendem o que você falar para elas. Ou seja, quais são os instrumentos? Independentemente da nossa vontade, algum deles vai ser prefeito. Porque a democracia brasileira, e eu não acho isso um erro, quem for votar, votou nesse. Aquele teve mais votos, 50% mais um, se for para o segundo turno, acabou, dos votos válidos. Mas, em algum momento, um desses vai ser. Como é que eu consigo criar uma estrutura em que o sujeito tenha que prestar contas? Aí começa um negócio chamado Câmara Municipal. Aí começa um negócio chamado sociedade participativa, que parece um palavrão, que é a universidade ir lá e começar a questionar um acadêmico, porque é um acadêmico, é o especialista em determinada área, e vai lá e mostra tudo por que está errado, sem partidarismo, sem paixão, nada, pelo o nu e o cru ali. Daí a gente pode ser o Haddad de novo, que eu espero não seja, porque todo mundo que se acha soberano perde a meu respeito. Pode ser a Mato, que também se achava soberana, e também, eu espero que não seja, porque também se achou soberana. Pode ser qualquer um desses novos aí. Alguém vai falar, isso é renovação? Não é renovação? Bom, alguns são novos na política. Em algum momento a gente vai ter os bons, os ruins, depende do gosto. Agora, como é que eu crio uma estrutura que esse sujeito não consiga se sentir soberano? É daí que vai vir a solução. Voltamos a gente. Voltamos a gente. Qual é o nosso papel nesse processo, né? O que eu vejo do que vocês estão falando é em fortalecer as instituições para que a gente se aproxime, por exemplo, de uma Noruega ou da Finlândia, que eles têm instituições muito fortes que você impede praticamente que tenha o salvador da pátria, né, a figura do salvador da pátria, e se afastar do modelo de confiar nas pessoas e sim de confiar nas instituições. Ou seja, o próprio processo tem que ser feito de uma forma que, por mais que aquela pessoa queira sacanear ou fazer coisas muito absurdas, as próprias instituições parceiras, né, os poderes que estão juntos, vão segurar refrear aquilo para evitar de fazer besteira. Né? Pelo menos o que eu estou entendendo. Olha que ponto interessante. Quando começou todo o barulho do impeachment e coisa e tal, o pessoal me escreveu perguntando para mim, né, o que eu achava, se eu era a favor ou contra o impeachment, e se eu fosse à rua, o que eu escreveria no meu cartaz. Né? E eu falei, o meu cartaz vai estar escrito assim, Lava Jato até o fim. Eu não quero impeachment, eu quero a Lava Jato. Eu vou para a rua para defender a Lava Jato. Eu quero que ela vá até o fim. Se ela for até o fim e mostrar tudo que tem que mostrar, e o impeachment que vai acontecer, ele acontece. Porque ela chegou até onde podia. Ela não pode parar. Quer dizer, eu estou, nesse momento, defendendo essa instituição, Polícia Federal, para que ela tenha liberdade de cumprir até o final o papel dela. Né? E acho que aí é que eu posso fazer alguma importância. Né? Eu não quero ir lá para mandar tirar ninguém. Eu quero ir lá para exigir provas. Entendeu? Me dê as provas. Me traga as provas. Se você me trouxer, não tem nem discussão. Né? E nós estamos indo para o caminho errado. A discussão é toda, tira porque tem que tirar. Cadê a prova, cara? Cadê a Elba? Cadê o caseiro Francenildo? Cadê o motorista? Até agora não surgiu. De onde é que esse cara vem? Esse cara vai vir quando eu falo Lava-Jato, tá, põe entre aspas, né? Das lavas-jatos, né? Das ações que essas instituições puderem fazer. E elas é que nós temos que defender. Né? Ela que tem que ser defendida e o meu cartaz na rua tem que ser eu quero ir até o fim nessa investigação. Acho que esse é o papel da gente nesse processo. Né? Eu concordo e queria colocar um dado que eu acho que é importante. Isso vai ajudar a aperfeiçoar a escolha de candidatos e até a emersão de candidatos. Entre as instituições que melhoraram, não se encontram os partidos políticos. Sim. Quando você vê qualquer índice de avaliação das instituições, os partidos políticos estão na rabeira. Porque no Brasil, lamentavelmente, nós escolhemos muito mais os candidatos pela pessoa do que pelo partido. Até porque o partido não tem sentido. Em alguns lugares você tem partidos que são ideológicos. Em outros lugares você tem partidos que são programáticos. No Brasil, os partidos não são nem programáticos e nem ideológicos. Eles são uma sigla que precisa ser alugada para o cara poder se eleger para qualquer coisa. Então, fortalecer os partidos é muito importante. Precisa haver uma reforma política para mudar as coisas? Acho que precisam abandonar essa ideia, porque a reforma política ampla é muito difícil, porque ela vai ter que ser votada por os caras que chegaram onde chegaram com essa estrutura política. Então, a sociedade pode ajudar a fortalecer os partidos, filiando seus partidos, cobrando dos partidos e até escolhendo os candidatos pelos partidos. Como não existe, ele continua sendo isso. Eu tenho um cartaz danado, eu faço um programa de televisão, sou popular pra cacete,
tem uma sigla aí para eu me candidatar. Antigamente era jogador de futebol, lembra? Tem uma época que não, tudo era jogador de futebol. Hoje favorece os apresentadores de televisão. Acho que é um dado em que as pessoas podem participar. Porra, cara, você está me dizendo para me filiar a um partido político? Eu falei, é chato, vai ter que ir de vez em quando na reunião, vai ter que ir nas convenções, vai ter não sei, mas assim é que você fortalece uma política. E é do dia a dia. Você falou da Inglaterra. Uma vez fui fazer um negócio nos Estados Unidos e botaram lá um intérprete, que era ficava comigo lá o tempo todo. Todo dia ele me pegava no hotel e falava, nós vamos a tal lugar. Eu falei, tá legal. E no caminho ele tinha que parar para botar umas cartinhas no correio. Naquelas caixas de correio, né? Eu falei, pô, que tanta carta que esse cara escreve? Eu tinha liberdade com ele, mas no terceiro ou quarto dia eu não aguentei. Eu falei, que tanta carta que ele escreve? Para o meu representante. Eu falei, o quê? Está sendo votado um negócio no meu, como é que é? No meu distrito, e eu quero que ele saiba qual é a posição que eu defendo. Eu votei nesse cara, ele é meu representante. Fiquei olhando com uma inveja para ele, falei, porra, que maturidade. Isto é a política no dia a dia. Quem sabe um dia a gente chega lá. Eu quero sonhar com isso. Que tem acontecido aos pouquinhos aqui, né? Vocês viram esse fenômeno aí nas cidades do interior? Aí? Foram 3 no Paraná, ontem foi em Minas Gerais, que o povo está indo lá, entrando na Câmara dos Vereadores e obrigando os caras a baixar salário. Então, mas aí aquela história que volta a uma conversa inicial nossa aqui. Esse ativismo de rede social ajuda nisso. Ou seja, ele pode não ser a solução para os nossos problemas? Não é, até porque a solução vem de um monte de coisa. Mas é uma coisa que está jogando a favor. As pessoas são monitoradas pelo que elas pensam e elas são agrupadas por isso. Antes você tinha que fazer o quê? Telefonar para todo mundo, e os caras não têm o telefone, não sei o quê, e você não tem crédito, não sei o quê. Não, ele põe uma postagem lá. A gente precisa... De novo, isso daqui a 30 anos, um historiador consegue escrever isso, no mínimo 30, né? Com propriedade. Mas eu vou tentar aqui uma ousadia. Isso é um negócio importante. Não a rede social é importante, isso não preciso eu dizer. Mas esse ativismo de rede social, que parece, todo mundo fala, o cara escreve e não vai na rua. Pô, pera um pouquinho, antes ele nem escrevia. Se rede social fosse tão pouco importante, você não tinha as maiores universidades americanas de comunicação formando doutores em comunicação de rede social. Isso não deve ser qualquer coisa. E não é, as empresas todas estão preocupadas com isso. Mas eu pego pelo lado do dia a dia. O quanto é que isso não ajudou no processo? E tem um aspecto interessante que eu chamo da polinização, que é a história da abelhinha, né, de flor em flor. Quer dizer, eu vejo uma situação muito legal acontecendo numa viagem que eu fiz para o interior do Pará. Assisto um negócio muito legal acontecendo, volto para casa e boto aquilo no meu Facebook, conto aquela história no meu Facebook, e de repente eu tenho ali meus X mil curtidores, várias pessoas vão ver, e de repente um carinha no interior do Santa Catarina, pô, que legal, cara, vou fazer na minha cidade também. Né? Alguma coisa que ele ficou sabendo através desse processo. A gente, de novo, né? Qual é o papel da gente nesse processo? É exatamente isso, é pegar e contar essas histórias e compartilhar. Então, essa conectividade das redes sociais e o compartilhamento, que para mim é fundamental. Quer dizer, viu e gostou? Compartilha, cara. Viu e gostou? Conta para os outros. Principalmente se for coisa boa. Viu e gostou, a coisa é boa, compartilha, cara. E outro dia eu fiz um teste na minha página. Eu decidi colocar 24 horas de posts de boas notícias. Só boa notícia. Você chegou a ver isso? Eu comecei... hora em hora, eu fiz 24 de hora em hora, da madrugada inteirinha, o dia inteirinho eu só botei notícia boa no coisa. Cara, como foi difícil isso. Primeiro a pesquisa para achar as coisas boas. Foi boa e pertinente. Quer dizer, tem que ser coisa legal. Que dificuldade para encontrar. Mas foi um barato, porque eu estava naquele processo todo falando, o que mais tem de bom? E de repente eu me vi fazendo uma coisa positiva, que era contando para as pessoas de coisas legais que estavam acontecendo. Bobagens, desde assim, olha, a Fundação Getúlio Vargas disponibilizou um link onde você pode fazer o download de 50 livros gratuitos. Aí vem 4 caras, que legal, vou fazer, olha que fantástico. A gente, nós, esse 1.200.000, pode provocar uma revolução se começar a passar isso adiante. Né? Deixa eu falar com a dona do evento, como é que nós estamos de tempo? Temos que... Tá bom. Posso partir para o finalmente, então? Legal. Eu vou jogar aqui uma coisinha só para o final, então, que foi uma coisa que eu coloquei muito no livro aqui.
e que tem a ver com esse papel que nós temos nesse processo todo aqui. Quer dizer, é muito fácil a gente olhar de fora, jogar pedra, atacar, dizer que está errado, que não vale, que não dá para fazer, etc. e tal. Rapidamente, meus dois amigos, o que é que nós podemos fazer como brasileiros interessados que esse país aqui dê certo? O que a gente pode fazer de efetivo, além de bater panela na janela do apartamento? Primeiro o decano. Vamos lá, meu amigo. Isso é duro, hein? Decano é duro, hein? Pois pega bem no Supremo Tribunal Federal, poxa, peraí. Dá para entrar rápido no avião, tem uma série de vantagens, pelo menos para isso. Muito bem. Eu acho que continuar, em parte, fazendo o que nós fazemos, Luciano. É o trabalho da formiguinha, né? Aquela velha história como é que era? Do beija-flor que derruba a gotinha dele para combater o incêndio. Resolve? Não, mas se todo mundo fizer igual, começa a ajudar. É o que você falou. É fazer isso de forma sistemática, coerente. Claro, a coerência é a gente que acha que tem. Pode ser que acha que os outros acham que não tem. Eu falei claramente, me assumo sem o menor problema. Quer dizer, eu sou um liberal, convicto, assumido, mas eu vejo gente boa com várias tendências, com várias colorações. Eu lembro quando eu era presidente do Instituto Liberal, eu dei uma entrevista na Veja elogiando um cara que era do PT. Esse cara saiu do PT, hoje está no PSOL. E eu continuo elogiando. Por quê? Porque ele era um cara extremamente decente e coerente. Quer dizer, é uma pena que no Brasil o fato do cara ser digno virou diferencial. Isso devia ser pré-requisito para o cara fazer política. E existem pessoas assim, de diferentes visões ideológicas e políticas. Elogiá-las, valorizá-las e também denunciar aquilo que está errado. E, claro, cada um na sua função, procurar estimular sempre a juventude, que mais cedo ou mais tarde vai assumir esse país, para fazer a sua parte, entender isso. E eu, num aspecto, eu concordo plenamente com você. Não é que eu tire a importância da rede social ou que acho que a juventude hoje é pior do que antes. Nada, longe disso. Tá? Mas mostrar que não é apenas isso. É um conjunto de fatores. Se em 94 a nossa inflação era de 2.500, 4 dígitos, hoje ela é 10, claro que eu não acho que está bom, eu queria que fosse mais baixa, mas estou longe de achar que o país está indo para o buraco. Então eu prefiro olhar o lado cheio do copo. Nós somos muito melhores do que nós estávamos alguns anos atrás. E temos que continuar crescendo e fazendo isso no nosso dia a dia. Piotr. Para mim, se você pode fazer mais, faça mais. Aquela ideia que a gente tinha nos anos 80, começo dos 90, que cada um faça a sua parte e tudo dá certo, perdemos, já passou. Agora tem que fazer a sua parte mais um pouco. Se a gente tivesse feito na época certa, tudo bem, agora não. E não tem que ter problema. Se você fez uma coisa certa, fala em primeira pessoa. A gente precisa parar com essa bobagem da cultura brasileira, que em primeira pessoa ninguém pode fazer nada. E vou dar o exemplo aqui, põe a minha primeira pessoa. Porque eu acredito nessa escola de fazer mais. Quando meu filho nasceu, o primeiro filho nasceu, eu contratei uma moça para ser babá. Ela teve um problema de pedra no rim. Aquilo é uma dor, eu nunca tive aquilo, e não sei se alguém já teve. A pessoa se contorce de dor. Dá a crise, se contorce, melhora, bom, enfim. Fui com ela no HC aqui. Falei, Salete, eu vou te levar no HC. Não, vai passar. Eu falei, querida, isso não vai passar, vai voltar. E não sei como é que volta, eu só sei que isso é perigoso. Fui no HC. Cheguei lá, o que eu disse para vocês? Se você pode mais, faça mais. Falei, Salete, você vai ali, se apresenta, diz que você está com problema de pedra no rim, eu vou estacionar o carro. E já estou indo lá. Bom, estava vazio o HC, não é que estava lotado, não. Ela sentou lá naquela ponta, cheguei lá, falei, Salete, ninguém veio falar com você, e ela já dando aquela dobrada assim. E não mandaram esperar. Falei, como assim mandaram esperar? Você está com crise de pedra no rim, ninguém espera. E outra, se tivesse 800 pessoas ali, nossa, houve um bombardeio, 500 mil feridos, alguém vai morrer, não tem jeito mesmo. Não era o caso. Aí fui eu lá. Pegaram o cara errado no dia errado, ou o cara certo no dia certo. A Salete não ia fazer aquilo, porque a Salete não tinha informação para isso tudo, lamentavelmente. Aprendeu um pouco naquele dia. Eu fui lá, e a pessoa disse assim, não, ela tem que esperar. Eu falei, querida, não tem que esperar, senão vai todo mundo na cadeia por omissão de socorro aqui. E está aqui, ó, 190, eu vou ligar agora. E duvido que não venha a polícia aqui, eu garanto a vocês. Bom, puseram para o lado de lá. Meia hora depois, nenhuma notícia, vou lá. Um
Um aluno de medicina do HC foi lá, atendeu mal e deixou esperando. Falei, mas não puseram um soro, um Buscopan, Plasil, sei lá o que põe nessa hora? Não, falei, pô, tá bom. Aí vejo lá um professor, um decano passando, e falei, esse é o professor. Fui lá, denunciei o aluno de ponta, tudo que tinha acontecido, que ela me contou, o que ele tinha dito e tudo mais. Bom, ele chamou, falou, tudo bem, deixa eu resolver primeiro o problema da sua paciente, mas o senhor pode ficar mais 10 minutos aí? Eu falei, eu posso. Foi lá, claro, chamou a enfermagem, colocou o soro, medicação, tá lá, aquela coisa toda. Bom, o senhor vem comigo aqui. O professor, quem pode mais, tem que fazer mais. Ele podia só ter resolvido o problema, eu já ia ficar feliz, claro, essa era a prioridade. Foi lá, chamou todos os alunos ali e deu-lhes uma aula de como é que se trata das pessoas. Eu não era para mim no HC, era para ela. E não estou tendo aqui, estou contando isso para você, porque, poxa, o cara é bonzinho. Não é. É porque eu sabia que ela não ia conseguir fazer isso. A média da população brasileira, e a média da média, a média da média, a média dos ricos, a média dos médios, a média dos pobres, tem baixo conhecimento de legislação e de direito. Se você tem, vá e faça por alguém. Faça por você e faça por alguém. Você não está ganhando nada com aquilo, você está ganhando um país. A gente não está querendo um país de verdade, não está querendo um país com bem-estar social. O que a Dilma faz ou deixa de fazer é da Dilma, mas o que você faz ou deixa de fazer é só com você. Faça mais. Se você puder, faça mais. Mais do que você pode. Se você pode tuitar, facebookar e ir na manifestação, ótimo. Se você pode só uma coisa dessa hoje, faça alguma coisa. Se você não puder nenhuma dessa, faça amanhã. Em algum momento você pode fazer. Porque só não pode fazer quem morreu. E tem morto tão importante que o nome dele ainda inspira outros que estão vivos. Então, faça mais. A gente está fazendo pouco pelo país. Muito pouco. Fez-se menos do que poderia se fazer. E nós vamos valorizar o passado que tivemos, que não é pouco nesse país. Só estamos aqui porque alguém morreu, apanhou, para poder dar liberdade e democracia a esse país. Faça valer esse direito, porque isso aí custou caro para muita gente. Fantástico. Eu vou, só para encerrar, vou dizer a vocês que eu concordo com tudo que os dois amigos falaram aqui. O Piotr foi fantástico nesse final. Eu faço o que eu posso. Vocês estão aqui hoje por causa de uma iniciativa minha. Eu comecei esse treco há não sei quanto tempo atrás, sozinho. Construí ali o meu portal, construí meu podcast. Esse livro aqui é independente, eu paguei para fazer esse livro, paguei a produção, é meu, é independente. Para divulgar isso aqui é um horror, porque ninguém quer saber de independente no país. E, de repente, tem 50 neguinhos aqui, ouvindo a gente conversar, por minha causa. Por minha causa. Se eu posso, cara, qualquer um de vocês também pode. Porque é o instrumento que eu usei, aquele que está na mão de todo mundo. Velho. Eu estou usando o mesmo Facebook. Eu estou usando a mesma internet, eu estou usando o mesmo talento que todo mundo tem de escrever um post e estou fazendo por minha conta e eu consegui trazer vocês aqui hoje. Então, talvez tenha alguma lição para a gente levar para casa e saber que aquela gente somos nós e se essa gente aqui não se mexer, esse país aqui não vai mudar. Muito obrigado a vocês por terem vindo aqui, espero que tenha valido o papo. Isso aqui é o começo de um negócio legal, eu quero dar continuidade. Quem sabe a gente vai ter a cada mês uma reunião como essa aqui, fazer as iscas intelectuais ao vivo, e aí vocês vão perder o medo de perguntar e vão entrar na conversa e vai virar uma bagunça gigantesca isso aqui. Muito obrigado, pessoal. Thank you.